Olá, seja bem-vindo mais uma vez à nossa classe de escola bíblica chamada de Remédios para o Coração. Nós já trilhamos um bom caminho juntos, já tentamos tratar de vários problemas, várias situações que atingem a nosso coração, a nossa alma e como o remédio do Evangelho pode nos ajudar a tratá-los. Então hoje o nosso assunto aqui vai ser sobre a falta de perdão. A falta de perdão. Nós vivemos em um mundo caído e dentre muitos problemas que afligem a nossa alma, a falta de perdão é um deles. Quantas pessoas nós conhecemos que são pessoas que vivem amarguradas, que vivem rancorosas e escravizadas por algo que elas sofreram às vezes há 2, 3, 5, 10, 15, 50 anos, mas vivem como se elas não conseguissem se livrar daquele fardo. Vivem com rancor, vivem tristes, porque estão escravizadas pela falta de perdão. Então, é muito propício que nós tratemos esse assunto numa escola bíblica que trata sobre esses problemas que afligem a nossa alma. Porque um dos grandes problemas que nós vemos afligir a nossa própria alma e a vida das pessoas à nossa volta é a falta de perdão. Porque nós vivemos em um mundo caído. Na aula sobre o Evangelho nós vimos, Deus criou todas as coisas perfeitas e boas, mas então veio a queda e o homem e a mulher escolheram o caminho do pecado. E assim então o nosso mundo é marcado por histórias quebradas, marcado pela maldição do pecado. E sim, a história do Evangelho é a história de Cristo morrendo para que Deus possa fazer nova todas as coisas. E um dia Ele vai fazer nova todas as coisas. É um mundo, sim, marcado pela beleza da glória de Deus, mas também pela escuridão do pecado. Mas também pela maldição do pecado. E isso é verdade sobre os nossos relacionamentos. Nós vivemos em um mundo em que relacionamentos são quebrados, em que histórias são quebradas, histórias marcadas pelo erro. Por exemplo, como que Maria, aqui uma história aleatória, tá bom? Mas como que Maria pode perdoar o seu pai, que quando ela era uma adolescente, a abandonou ela e a mãe sozinhas, passaram necessidades, olhou nos olhos da filha e falou: eu estou indo embora, eu não amo você. Mas depois de tantos anos agora, que ela já é uma mulher casada, com filhos, ele quer reconciliar. Como que ela pode perdoar o seu pai que a abandonou? Como que José pode perdoar o seu irmão de igreja, João, que inventou histórias, mentiu sobre ele, arruinando assim a sua reputação? Como que dois cônjuges podem se perdoar depois de tantos anos de humilhação, de brigas, de desconfiança, desde sempre? Como que eles podem se perdoar depois de tanto tempo, de tantas coisas, de tantos pecados envolvidos? Veja, a gente vive nesse mundo. Você com certeza tem histórias quebradas com alguém. Você falhou, ou a pessoa falhou com você. Muitas pessoas, então, vivem escravizadas. Muitas vivem escravizadas pelo que fizeram a outros. Outras, por aquilo que os outros fizeram para elas. Então, vivem assim, como se carregassem esse fardo, essa indignação. Não conseguem tratar e vivem, então, amarguradas. Vivem, então, traumatizadas. Quantas pessoas não conseguem ter relacionamento com outras pessoas por causa disso, de traumas? Quantas pessoas não conseguem mais confiar em outras, desenvolver relacionamentos ou se abrir por causa disso? Isso são histórias reais. Isso pode acontecer e acontece com muitos de nós. Quantas pessoas na própria igreja não querem mais frequentar uma igreja ou se tornar membros de uma igreja porque sofreram injustiças por causa de igrejas passadas. Então veja, nós vivemos nesse mundo. E o problema então é quando nós faltamos com perdão, quando nós não perdoamos. E então começamos a sentir amargura, pessoas que muitas vezes vivem amarguradas, é por aquilo que alguém cometeu contra elas lá no passado.
Pessoas rancorosas que guardam rancor, desejo de vingança, perda da paz, indignação desenfreada. Isso então tudo vem por causa da falta de perdão. E é por isso que nós precisamos falar disso aqui hoje. E com a graça de Deus, eu espero que Deus possa falar ao seu coração, possa ministrar na sua vida, para que você, se você estiver passando por isso, para que você possa então perdoar. Ou se você não está passando por isso, para que você possa aconselhar outras pessoas, que provavelmente você conhece alguém que é escravizado pelo rancor, pela amargura, pela falta de perdão. E antes de entrar, propriamente dito, naquilo que a Bíblia diz sobre o perdão, eu gostaria de trazer algumas pesquisas que estudiosos têm feito e sobre essa questão de não perdoar. Primeiro, algumas pesquisas indicam que guardar rancor causa as mesmas tensões que está diante de um grande evento estressante. A pessoa fica com os músculos tensos, a pressão arterial sobe, a pessoa tem sudorese. Então, muitas vezes, veja, aquilo que está dentro enferma tanto quanto questões do exterior. Está diante de uma situação, um grande evento estressante. Guardar rancor, muitas vezes, causa a mesma reação. Veja, então, como aquilo que está dentro causa reações exteriores. Também estudos indicam que a amargura compromete o sistema imunológico. Pessoas amarguradas podem muitas vezes comprometer a sua saúde, o seu sistema imunológico, o sistema de defesa do seu corpo. Também estudos indicam que a amargura, o rancor, a falta de perdão pode levar à ansiedade e à depressão. Podem levar à ansiedade e à depressão. Agora, o contrário, estudos indicam que o perdão, perdoar alguém, leva a uma redução do estresse, melhora a saúde do coração, produz relacionamentos melhores, reduz a dor e aumenta a felicidade. Então veja, eu nem entrei na Bíblia aqui ainda, mas esses estudos têm mostrado aquilo que a Escritura já diz há milhares de anos. A falta de perdão traz muitos malefícios na nossa vida, enquanto que perdoar traz cura, traz paz, traz liberdade. Então isso são aqui pesquisas indicam sobre isso. Agora vamos entrar então naquilo que nós podemos aprender, aquilo que a Bíblia diz sobre o perdão. Mas antes da gente definir o que é o perdão de maneira bíblica, a gente precisa olhar primeiro para aquilo que o perdão não é. Por quê? Porque muitas vezes perdoar é uma coisa assim meio que todo mundo fala, que o mundo fala, que as pessoas reconhecem. Então muitas vezes a nossa mente pode estar sendo moldada, sendo influenciada por aquilo que o mundo diz sobre o perdão. Eu mesmo, quando fui estudar sobre o perdão bíblico, apesar de já ter visto isso, conversado sobre isso, precisei relembrar muitas coisas. Porque estudar bastante para trazer uma definição, para ver o que a Bíblia diz, porque seria muito fácil eu trazer algo influenciado por uma questão do mundo, por aquilo que eu ouço, ou nas músicas, ou vejo nos filmes, ou de interpretações equivocadas das Escrituras. Então, por isso que é importante primeiro trazer aquilo que o perdão não é. Então, primeiro, perdão não é aceitar injustiças. Isso precisa ser bem claro na nossa mente. Perdoar não é aceitar injustiças. Às vezes, o processo de perdão necessita de confrontação. Vou dar um exemplo básico aqui, tá? Então, digamos que um pai chega buscando aconselhamento, que está muito indignado, irado contra o seu filho que faltou com respeito diante dos seus amigos. Faltou com respeito com seu pai diante dos seus amigos. Então o pai está muito indignado, está irado. Então a primeira coisa que a gente faria seria, olha, acalma-se e perdoe o seu filho. Porque se for tomar uma decisão, se for tomar uma atitude cheio de rancor, cheio de amargura, cheio de ira pecaminosa, isso só traria mais problemas. Então, oramos ali, foi tomada a decisão de perdoar. Aí a segunda coisa que falaríamos para esse pai é, agora vai falar com o teu filho. Vai falar com o teu filho e o confronte. Em amor, mas diga que ele faltou-lhe com respeito, que ele pecou e que ele não pode fazer isso.
Então veja, o perdão necessitou, nesse caso, da confrontação. Necessitou. Casos que envolvem crimes, por exemplo, perdoar não é aceitar essas injustiças. Então, isso precisa ficar claro, porque muitas vezes nos é dito que perdoar envolve aceitar injustiças, mas não é. Não é ficar calado. Muitas vezes, o processo de perdão necessita de confrontação. Necessita dizer, chega, eu não vou mais aceitar isso. Eu perdoo em nome de Jesus, mas eu não vou aceitar isso. Então, perdão não é aceitar injustiças. Segunda coisa, quando nós dizemos para perdoar, nós não estamos negando ou diminuindo a dor do ocorrido. Nós não estamos menosprezando. Perdoar não é menosprezar e entender que aquele processo, que aquilo que foi feito contra uma pessoa foi traumático e trouxe muita dor. Nós não negamos isso quando dizemos para a pessoa perdoar. Isso precisa ficar claro também. Perdão não é diminuir ou negar a dor do ocorrido. Não é bater nas costas e falar, não foi tanto assim não. Não é isso. Não é diminuir ou negar que a ofensa foi grave. Ou negar que trouxe muito sofrimento. Não é isso. Terceiro, perdão não é necessariamente reconciliação. Muitas vezes as pessoas confundem perdão com reconciliação. E existem certos sentidos em que o perdão é usado como sinônimo de reconciliação. Existe sentido bíblico para isso, tá bom? Mas aqui, nossa definição, o caminho que nós vamos seguir, o perdoar aqui no coração, o perdoar no íntimo, não necessariamente envolve o processo de reconciliação. O ideal é que sempre haja reconciliação. Mas às vezes, pode não haver. Às vezes a pessoa que pecou contra você está impenitente. Ela não quer lhe pedir perdão. Às vezes, a pessoa que pecou contra você já faleceu. Às vezes, a pessoa que pecou contra você, você já não tem mais contato com ela, passou-se muitos anos, cada um seguiu a sua vida, você não tem mais contato. Então, o perdão não é necessariamente reconciliação. O ideal é que haja reconciliação, mas não necessariamente precisa haver. Não necessariamente esse perdão do interior, esse perdão do coração, não precisa ter esse processo. É algo entre você e Deus. Também o perdão não é sentimento, e isso é importante frisar, porque muitas vezes as pessoas dizem que não perdoam porque elas não se sentem assim. Elas acham que elas precisam sentir alguma coisa boa sobre a pessoa que pecou contra elas, para daí elas perdoarem. Mas não! Ou quando as pessoas pensam, eu só sinto indignação, amargura, não tem como eu perdoar. Veja, nós não somos guiados pelos nossos sentimentos, nós já falamos sobre isso, sobre os sentimentos nas primeiras aulas, já falamos sobre os sentimentos na aula sobre o medo, nós não podemos ser guiados pelos nossos sentimentos. Então não é porque nós nos sentimos de determinada maneira que isso é verdade. Então não é porque eu sinto que eu não consigo perdoar, que isso quer dizer que eu não possa perdoar. Tem uma frase bem conhecida de Lutero, reformador Martinho Lutero, que perguntam para ele. Lutero era alguém que tinha profundas crises de consciência. Perguntaram para ele, Lutero, você sente que os seus pecados estão perdoados? Você sente isso? E ele disse assim, não, eu não sinto que os meus pecados estão perdoados. Eu sei que eles estão, porque Deus assim o diz em sua palavra. Olha que genial. Ele que vivia lutando contra isso, contra a justiça de Deus no Evangelho, profundas crises de consciência, ele diz, eu não sinto que os meus pecados estão perdoados, mas eu sei que eles estão. Sabe o que ele está falando aqui? O que eu sinto não determina isso. Eu sei que eles estão. Então, se Deus nos ordena perdoar, não me importa como eu sinta, como eu me sinta, eu posso. Eu posso. Então, o sentimento, ele pode ser posterior. E seria bom que o sentimento nos acompanhasse nisso, não é verdade? Mas nem sempre. Então não podemos ser pessoas guiadas pelos sentimentos. Também, perdão não é fraqueza. Perdão não é fraqueza.
Pelo contrário, perdão é contra a cultura. Veja, vez ou outra aparece um cristão perdoando alguém, né, em casos públicos, e as pessoas dizem, nossa, olha isso, perdoando essa pessoa. Não, por quê? Porque isso é contra a cultura. Fácil é buscar vingança, fácil é guardar rancor. A perdoar, então, não é fraqueza, porque perdão não é fácil. Perdão não é fácil, é difícil perdoar. A pessoa precisa da força, e não vem dela, vem de Deus. Porque perdoar não é fácil, perdoar não é uma fraqueza, pelo contrário, perdão é uma virtude. É algo difícil, é algo que é maravilhoso, que é o ideal, mas que precisamos nos esforçar para isso. É contra a cultura, é só ver os filmes de ação. A maioria dos filmes é filme de vingança, e a gente gosta. Por que a gente gosta? Porque faz parte da nossa natureza caída, buscar vingança, querer ver que o malfeitor pague nas mãos de justiceiros. Só ver filme de ação que não tem vingança, quase que não tem graça. Por quê? Porque é isso. O perdão não é fácil, perdoar não é uma fraqueza, pelo contrário. Fácil é tomar o caminho de fazer as coisas com o seu próprio braço. Fácil é guardar rancor, fácil é querer se vingar. Lewis tem uma frase, C.S. Lewis, ele diz assim: todos dizem que o perdão é uma ideia maravilhosa, até que elas possuam algo para perdoar. Genial. Todo mundo diz assim, nossa, perdão é maravilhoso, até que tenha algo para perdoar. Então, perdão não é uma fraqueza e perdão não é fácil. Então eu trouxe esses 6 nãos, tá? Perdão não é aceitar injustiças. Perdão não é diminuir ou negar a dor do ocorrido. Perdão não é necessariamente reconciliação. Perdão não é sentimento, não é fraqueza e não é fácil. Agora então vamos caminhar para aquilo que o perdão é. Tá? Então, antes de trazer a definição, eu gostaria de dizer que primeiro o perdão é um mandamento. Perdão é um mandamento. Veja, Jesus diz assim, em Marcos capítulo 11, e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês que está nos céus perdoe as ofensas de vocês. Então, essa é a questão aqui do perdão. É um perdão que você exerce ali entre você e Deus, para com a pessoa. Jesus está falando, olha, quando vocês estiverem orando, se você está guardando mágoa, se você tem alguma coisa contra alguém, o que Jesus diz? Para de orar. Não, Jesus não diz isso. Jesus diz ali mesmo, perdoem. Decida perdoar ali. Jesus não coloca condições. Perdoem se a pessoa já te pediu perdão. Perdoem se. Jesus não está falando isso aqui. Jesus está falando, perdoem. No geral. Então, é um mandamento. Perdão é um mandamento. Então, aqui o perdão é uma decisão de obedecer à palavra de Deus. Perdão é isso. É uma decisão consciente de dizer, Senhor, eu quero obedecer a tua palavra. Então eu perdoo aquela pessoa. Eu perdoo fulano, ciclano e beltrano. Eu perdoo. O perdão é uma decisão, não é um sentimento, mas é uma decisão de obedecer à palavra de Deus. Então, agora eu vou tentar trazer a definição. O que é perdoar? Para um pouquinho, você sabe definir o que é perdão? O que é perdoar? É mais uma daquelas palavras que a gente usa tanto, mas quando pergunta o que é, parece que a gente não consegue colocar em palavras. A gente sabe o que é, só não consegue explicar, não é? Mas veja, perdoar é uma decisão de apagar o registro do erro em seu coração. Vou repetir. O ato de perdoar é uma decisão de apagar o registro do erro em seu coração. Vamos trabalhar aqui um pouquinho essa definição. Da onde que nós tiramos essa definição? Primeiro, nós tiramos ela do próprio ato, daquilo que as Escrituras dizem que é o perdão de Deus. Por exemplo, Hebreus, fazendo eco de profetas como Isaías e Jeremias, diz que Deus afirma que dos seus pecados e iniquidades eu não me lembrarei mais.
Dos seus pecados e iniquidades eu não me lembrarei mais. Então veja, o ato de perdoar, de Deus nos perdoar, é o ato de que Deus, Ele escolhe não mais lembrar dos nossos pecados. O que quer dizer com isso? Que Deus se esquece? Não. Não. Tá? Por quê? Porque Deus é onisciente. Não tem como Ele não saber de alguma coisa. Impossível. Se eu digo que Deus já não se lembra mais de alguma coisa, então Ele não é Deus. É outro Deus aí. Mas o Deus das Escrituras é o Deus que sabe de todas as coisas. Então o ato de Deus dizer que Ele não se lembrará mais dos nossos pecados é uma linguagem bíblica para dizer que Deus não vai mais usar o meu pecado contra mim mesmo. Então esse é o ato de perdão. Em Cristo, Deus já puniu o meu pecado, de maneira que no último dia, diante dele, Ele não vai mais usar o meu pecado contra mim para me condenar. Então esse é o processo de perdão de Deus. Isso é maravilhoso. Veja, Deus escolheu em Cristo não mais utilizar o meu pecado contra mim mesmo e o seu pecado contra você mesmo. Então, o processo de perdoar, quando a Bíblia nos ordena perdoar, é isso. É apagar o registro do erro no nosso coração. Por isso que alguns autores vão dizer que perdão é uma promessa de não mais trazer o pecado à tona para si mesmo, para os outros e para o próprio ofensor. Então, quando eu decido perdoar, eu estou dizendo, não que eu esqueci, porque é impossível. A nossa mente às vezes se esquece, mas geralmente, quando essas coisas acontecem com a gente, é algo que marcou a nossa memória. Não tem como a gente tomar uma pílula e esquecer. Vai ficar marcado. Então perdoar não é esquecer, porque isso é impossível. Não tem como. Por nós, eu decido esquecer o que aconteceu no dia 11 de setembro de 2001. Eu decido esquecer. Não tem, é impossível. Então, quando nós dizemos que nós perdoamos, nós estamos prometendo. Olha, eu não consigo esquecer, mas eu não vou mais trazer isso à tona. Primeiro, para ficar alimentando meu coração amargurado. Para ficar trazendo ódio dentro de mim. Não vou mais ficar utilizando isso, trazer à tona para mim. Também não vou mais trazer à tona diante dos outros, para envergonhar, para fazer mal para a pessoa. E também não vou mais trazer à tona para o próprio ofensor. Não vou usar mais contra ele. Isso é interessante, porque muitas vezes, no processo de perdão, a pessoa diz que perdoou, mas vez ou outra ela volta e acusa a pessoa daquilo, Olha só, lembra o que você fez contra mim, Isso não é perdão. Isso não é perdão. Então, perdoar é uma promessa de não mais trazer esse pecado, não deixar mais com que esse pecado, ele te faça mal, ele te faça se sentir indignado. Quando você lembrar, você diz, Senhor, eu já perdoei. Não vou mais deixar a minha consciência, ou Satanás, ou quem quer que seja, ficar trazendo isso e alimentando na minha cabeça, já perdoei, está diante de ti. Tá? Então, isso é o perdão, uma decisão de apagar o registro do erro. Tá? Então, perdoar exige confiança na palavra de Deus. Exige confiar naquilo que a palavra de Deus diz. Se a Bíblia diz para mim que eu devo perdoar, então eu decido perdoar. Confiança também exige entregar o ofensor nas mãos de Deus. É não querer mais fazer as coisas pelos seus próprios braços. Não querer mais buscar vingança. É dizer, Senhor, está nas tuas mãos. Está diante de ti. Tá? E perdão também é um ato de amor. Perdão é um ato de amor. O provérbio diz que o amor cobre todos os pecados. 1 Pedro vai dizer que o amor cobre muitos pecados. Então, perdoar é um ato de amor. Perdoar é uma maneira de nós cumprirmos o segundo grande mandamento, de amar o próximo como a nós mesmos. É perdoar ali. Então as Escrituras dizem isso, tá? Que o perdão, ele é um ato de amor. Qual é então o remédio para a falta de perdão? Nós já vimos que temos que perdoar, mas como que nós podemos perdoar?
Tá? Então, o remédio para a falta de perdão, você já sabe, é o Evangelho. O remédio para a falta de perdão é o Evangelho. O remédio para a amargura, para o rancor, para a indignação pecaminosa, para a ira pecaminosa. O remédio para essa falta de paz por algo que foi cometido contra você é o Evangelho. Porque sem o Evangelho não há poder e nem força suficiente para perdoar. Sem o Evangelho não tem como. Olha só o que Paulo diz em Efésios capítulo 4. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Livrem-se disso, Paulo está falando. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente. Paulo está ordenando o perdão. Agora, assim como Deus os perdoou em Cristo. Veja o que Paulo está falando. Nós dentro da igreja precisamos viver em um ambiente de perdão, em um ambiente de reconciliação, em um ambiente de compaixão, não de ira, não de indignação, não de calúnia. Paulo está falando a crentes aqui. E ele diz, ele ordena, vocês têm que se perdoar uns aos outros, perdoando-se uns aos outros, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Então veja, esse mundo ideal de perdoarmos uns aos outros, de não guardarmos rancor uns aos outros, que deveria ser refletido dentro da igreja, só é possível por causa do Evangelho. Paulo está ordenando, vocês devem se perdoar porque vocês foram perdoados. É isso que ele está falando. E o perdão de Deus é como, meu irmão, o perdão de Deus é inesgotável. Inesgotável. Eu sei que muitas vezes nos é dito que não, que o perdão de Deus tem um certo limite. Às vezes a gente não crê nisso, mas a gente sente isso. De maneira que quando a gente cai num pecado, às vezes seguido, a gente pensa que acabou, não tem mais esperança. Mas o perdão de Deus é inesgotável. Lá em Mateus capítulo 18, Jesus conta uma parábola sobre o perdão e sobre o dever de perdoar. Jesus diz que existia um servo que foi prestar contas a um rei. E ele devia a esse rei a quantia de 10.000 talentos. 10.000 talentos. E essa quantia de 10.000 talentos, ela é assim, praticamente incalculável. Tá? Os estudiosos tentam ver qual seria essa quantia. Alguns dizem que hoje seria a quantia de 6 bilhões de dólares. Mas o fato é que Jesus está usando uma hipérbole. É como se eu dissesse assim, olha, e aquela pessoa devesse para o rei assim, quadrilhões de dólares. Quadrilhões, não tem como calcular. Não existe alguém no mundo que tenha esse dinheiro. Pega o homem mais rico do mundo, assim, multiplica o dinheiro dele. É tipo isso que a pessoa devia, para um rei. Então é isso que Jesus está dizendo aqui. Aquele servo devia 10.000 talentos. Para que ele pudesse pagar essa dívida, ele teria que trabalhar assim por séculos seguidamente. Por séculos, se não me falha a memória, mais de 600 anos, mais de 6 séculos trabalhando seguidamente, sem férias, sem ter dinheiro, sem gastar dinheiro com aluguel, com comida, com filho, com nada para poder pagar essa dívida. Então, o ponto aqui não é ficar calculando quanto que a pessoa devia. Jesus está querendo dizer, olha, ele devia algo que era impagável. Ele não poderia pagar. Era impossível. E com isso, Jesus está dizendo, que o ser humano, ele tem uma dívida enorme com Deus. Uma dívida assim, que a gente não tem dimensão. A gente acha que Deus é que deve alguma coisa para nós. Deus deve para a gente uma vida boa, um carro bom, Deus deve para a gente paz, Deus deve para a gente isso. Mas é o contrário, é a gente que deve para Deus uma dívida enorme. Todos os pecados da nossa vida são cometidos contra o Deus justo e santo e merecem punição eterna. Mesmo que for contra outra pessoa, todos são cometidos contra um Deus santo. E Jesus também está dizendo que essa dívida é impagável pelo esforço próprio. A pessoa não consegue. Esse homem poderia trabalhar para pagar? Não. 600 e tantos anos da vida trabalhando sem parar, todos os dias. É impossível.
Impossível, a saúde não iria aguentar, ele não iria viver para isso. Mas Jesus está dizendo que ele foi, se jogou aos pés do rei e implorava: tenha paciência comigo e eu pagarei tudo ao Senhor. E o senhor daquele servo, diz o texto, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Perdoou-lhe totalmente. Perdoou-lhe de uma dívida impagável. Mas você conhece o final da história. Ele vai então para um seu conservo e essa pessoa devia para ele 100 denários. Sabe o que é 100 denários? A pessoa teria que trabalhar 100 dias no ano. Dá, né? Dá. Claro, ela vai ter o gasto dela ali e tal. Então talvez se trabalhasse ali economizando bem uns 5 anos, ela poderia pagar. Era uma dívida totalmente pagável. Totalmente pagável. Enquanto a dívida que ele havia sido acabado de receber o perdão era impagável. É isso que Jesus está falando aqui. Mas ele não quis esperar. Ele pediu a mesma coisa: tenha paciência comigo e eu pagarei tudo a você. Mas esse servo que havia acabado de receber o perdão do rei não quis perdoar. Pelo contrário, lançou na prisão, diz o texto, até que ele saldasse a dívida. Até que ele saldasse a dívida. Então, os seus companheiros viram isso, ficaram tristes e foram falar para o rei. E o rei então viu e disse assim: olha, servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? Será que você não deveria ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? Olha a relação aqui. Se Deus exerceu compaixão comigo, eu não deveria exercer compaixão? E o texto continua, Jesus continua, que indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhes pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Sabe o que Jesus está falando? Que perdoar aos outros é uma evidência de que alguém foi perdoado por Deus. Perdoar aos outros é uma evidência de que alguém foi perdoado por Deus. Não existe a possibilidade de perdoarmos verdadeiramente alguém se não experimentamos o perdão de Deus. E é assim, duas coisas que não dá para conciliar. Uma pessoa rancorosa que não consegue perdoar aos outros com o Evangelho. Porque se eu não consigo perdoar aos outros, é porque eu não entendo o perdão que eu recebi de Deus. É isso que a parábola de Jesus aqui nos ensina. Se eu recebi a compaixão do rei, eu não deveria mostrar compaixão. Então, meu irmão, o perdão é algo esperado da nossa vida. É um mandamento, mas não é um mandamento cru e seco, é um mandamento ilustrado na cruz, porque foi lá que Deus nos perdoou em Cristo. Olha o que Paulo diz em Colossenses 2: vocês estavam mortos por causa de seus pecados e por causa da incircuncisão da sua natureza humana. Então, que palavra maravilhosa! Então, Paulo trouxe a notícia terrível aqui. Vocês estavam mortos, mas então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo-o e pregando-o na cruz. Isso é o perdão de Deus. Ele pegou a nossa ficha, que seria usado para nos acusar, e cravou na cruz. Ele não vai mais usar contra nós. Isso é o perdão. E de todos os nossos pecados, Paulo está falando, pecados passados, presentes e futuros, foram perdoados. O perdão de Deus é inesgotável. É isso que Paulo está falando aqui. Então, se Deus nos perdoou de todos os nossos pecados, não há pecados que não podemos e não devemos perdoar. Não há. Se Deus nos perdoou de todos os nossos pecados, nós também devemos perdoar. Então, por isso, não há como perdoar sem olhar para a cruz de Cristo. Quando você for tentado a guardar rancor, quando você for tentado a guardar mágoa, lembre-se: eu fui perdoado de todos os meus pecados. Pecados, às vezes, muitas vezes piores do que o que foi feito contra mim. Mas, se Deus me perdoou, eu também posso perdoar. Eu também quero perdoar.
Algumas dicas práticas. Primeiro, meu irmão, sonde o seu coração e ore para que Deus mostre a sua necessidade de graça, a minha necessidade de graça. Muitas vezes nós precisamos disso. Lembrar que nós também precisamos do perdão de Deus. Nós também precisamos, muitas vezes, relembrar dessas coisas. Nós precisamos pedir para Deus: Senhor, mostra-me que eu também sou um pecador, que eu também sou falho, que eu também erro com outras pessoas. Segunda dica, se coloca no lugar da pessoa. Aqui é a ideia de ter empatia. Tá, se aquela pessoa é uma cristã, é uma crente no Senhor Jesus, ela está enfrentando as consequências do seu erro. Então se coloca no lugar da pessoa. Conheça o seu histórico, conheça a sua vida. Tá, ela está sofrendo. Se ela é uma crente, ela já está sofrendo a disciplina de Deus. Tá, então, se coloca no lugar da pessoa. Não queira puni-la. Terceiro, lembre-se da sua própria história. Lembre-se que você foi perdoado em Cristo dos seus pecados. Quando a gente acha que o pecado do outro é maior do que o nosso, é porque tem algum problema com a nossa visão do Evangelho. Tem alguma coisa muito errada com a nossa visão do Evangelho. Se eu acho que a outra pessoa é mais pecadora do que eu não entendi nada do Evangelho ainda. Porque o Evangelho me diz que eu sou o pior dos pecadores. O apóstolo Paulo diz isso sobre ele. O apóstolo Paulo, quem sou eu? Então isso precisa, é uma maneira de nós também caminharmos no perdão. É relembrar, eu também falhei muitas vezes. Quantas vezes a gente não quer perdoar algo que nós mesmos já cometemos contra outras pessoas? Então precisamos muitas vezes nos lembrar da nossa história. Outra dica, decida perdoar em oração. Lembre-se, decida, perdão é uma decisão. É orar agora, dizer assim: Senhor, eu perdoo fulano, ciclano e beltrano. Eu perdoo aqui, porque a tua palavra me diz. Eu perdoo. Então decida perdoar em oração. Busque conselho bíblico. Às vezes essa é uma situação que exige confrontação também, que exige outras atitudes a serem tomadas. Tá? Então busque o conselho bíblico, tá? Mas lembre-se, esse perdão, né, entre você e Deus já precisa estar resolvido no seu coração. Mas se ainda assim você não consegue, às vezes você viu toda essa aula e você... eu não consigo fazer essa oração. Então busque conselho bíblico, meu irmão. Busque em oração o Senhor, peça ajuda dele, tá bom? E de outros irmãos em Cristo. E por último, permaneça firme em sua decisão. Você não vai esquecer. A não ser que Deus seja muito, mas muito bom com a sua vida e queira isso, mas não é o normal. Deus é bom com a minha vida e com a vida de outras pessoas, ainda não apagando isso da nossa memória. Nós vamos nos lembrar, mas isso é para nos fazer correr para mais perto dele. É para falar: Senhor, olha, eu estou me lembrando disso, mas já está perdoado. Eu coloco diante do Senhor esse pensamento. Então, meu irmão, essas são algumas dicas práticas. Eu espero que possa abençoar a sua vida. Aconselhe outras pessoas e também ore, né? Se você não está lutando contra isso, vai chegar um dia que alguém vai pisar no teu calo. Ore para que o Senhor possa te lembrar dessas verdades. Ore para que você possa ser firmado na palavra de Deus, não nos seus sentimentos. E se você, meu irmão, guarda a mágoa de uma pessoa, ou achava que não, mas sondou o seu coração e viu que muitas vezes guarda sim, né? Às vezes coisas pequenas, a gente guarda mágoa, a pessoa foi grossa com a gente uma vez, não botou a gente no lugar que a gente queria, no culto, né? Não colocou o ar-condicionado na maneira que a gente queria, o louvor estava muito alto. Então, às vezes é coisas pequenas, mas a gente guarda, o nosso coração é ruim, a gente guarda rancor muitas vezes. Então, perdoa. Tá? E para encerrar, eu gostaria de citar uma parte de uma oração que está em um livro chamado Vale da Visão. Essa oração diz assim: Senhor Jesus, ante a tua cruz eu me ajoelho e vejo a odiosidade do meu pecado, a minha iniquidade que te fez maldição, o mal que suscita a severidade da ira divina. Então aqui ele está em oração, diante de Jesus, relembrando da crucificação e vendo o quanto ele é um pecador. E ele continua: o pecado é minha doença, meu monstro, meu inimigo, minha víbora
nascido quando nasci, vivendo enquanto eu viver, agindo sobre o meu caráter, dominando as minhas faculdades, seguindo-me como a minha sombra, misturando-me a cada um dos meus pensamentos, grilhões que me subjugam no reino da minha alma. Veja, essa pessoa aqui é uma pessoa que entende, está entendendo aqui o Evangelho. Ela está entendendo uma parte do Evangelho, porque ela está vendo o seu próprio pecado. Ela está vendo a sua própria maldição aqui. Mas ela termina. O Evangelho não é só as más notícias aqui, mas agora vem a boa notícia. Todavia, as tuas misericórdias me cobrem. Teu coração se apressa em meu socorro. Teu amor suporta a minha maldição. Tua misericórdia assume os açoites que eu era digno. Essa pessoa que entende isso tem tudo para perdoar outra pessoa. Porque ela está vendo diante da cruz a odiosidade do seu pecado. Ela está vendo o seu próprio coração, o quanto ele é ruim. Mas ela também vê a misericórdia que cobre tudo. O amor de Deus que se apressa ao socorro dela. Então, nós precisamos orar essa oração, meu irmão. Lembrar disso. Quando você tiver com dificuldade para perdoar, porque é difícil, a gente já falou disso. Tá? Perdoar é difícil, tá bom? Lembre-se dessa oração. Volta aqui, ore, dá um pause, leia e ore ela, que vai te ajudar, tá bom? Para encerrar, duas indicações de livros. Primeiro, o livro se chama Em Busca da Paz, da editora Nutra. É um livro, na verdade, sobre reconciliação e relacionamentos. É um livro muito bom. Vai tratar sobre o perdão, sobre reconciliação, sobre os passos. Tá? Um livro muito bom. E se você quiser entender mais do Evangelho, e sempre nós precisamos entender mais do Evangelho, sempre. Né? Nunca vai chegar um tempo que a gente vai dizer, já aprendi o suficiente. Não vai. Então, se você precisa entender mais do Evangelho, para que você possa perdoar, né, para que você possa exercer o perdão, ou para que você possa aconselhar, ou para que você possa crescer, a gente sempre precisa entender mais do Evangelho. Queremos indicar esse livro, O Evangelho para a Vida Real, de Jerry Bridges, tá bom? Da editora Fiel. São 2 livros maravilhosos. O primeiro específico sobre o assunto, tá, de reconciliação e perdão. O segundo sobre o Evangelho, o perdão de Deus para nós e como isso pode mudar as nossas vidas no dia a dia também. Espero que tenha te abençoado, que Deus abençoe a sua vida também durante essa semana. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição.